Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luna Solis. Artemisa Lopes falando aqui com vocês. E se você curte séries, filmes, cinema, cultura pop em geral, então aqui você está em casa, então aproveita e já vai se inscrevendo aqui embaixo. Já deixa o like no início do vídeo, ativa o sininho para não perder as próximas notificações aqui do canal. E hoje a gente está aqui, né, para comentar aí o episódio 12 da 7ª temporada de Riverdale, que é logo depois da vinheta. Né, pessoal, depois aí de um breve hiatus, né, que a gente teve um hiatus basicamente aí de uma semana, sem um episódio novo aí de Riverdale, nós retornamos aí com o episódio 12 aí da 7ª temporada. E assim, eu achei esse episódio bem peculiar e curioso, sabe? Eu acho que, pelo menos assim, na minha interpretação, eu consegui captar algumas coisinhas, né? Foi um episódio que focou bastante nos arcos, né, aí de alguns personagens, né? Não focou no arco do Jughead, né, mas foi uma coisa bem a menos, né, mas eu acredito que tem alguma coisa por trás disso aí também, né, mas até que esse episódio eu achei ele bem curioso e bem legal, sim, aí em alguns momentos. E eu vou começar falando, né, sobre a Verônica e a Barry, né, aqui nesse episódio, né, e eu tenho um comentário que eu tava achando bem esquisito, né, todo esse... O arco que eles estavam dando ali pra elas duas, né, aqui nessa temporada, né, que eu particularmente, assim, na minha opinião, pra mim, eu não estava gostando muito, né, mas aqui nesse episódio até que eu achei bem legal, né, a forma como teve a interação delas aqui nesse episódio. E aí, né, basicamente a gente teve, né, a Barry indo morar ali com a Verônica, né, que a Verônica, ela é meio que emancipada, né, ela vive sozinha ali nos fundos do cinema. E aí a Barry, né, que ela ainda tá meio tratada ali com a mãe dela, né, com base nos últimos acontecimentos, né, em tudo que vinha acontecendo, ela ainda tá meio tratada ali com a mãe dela e ela decide, né, jogar tudo pro ar e ir ali morar junto ali com a Verônica. E isso é claro, né, que acaba trazendo ali algumas consequências ali pras duas, né, porque do meio pro fim, né, aquela coisa, né, não demora pra tudo se espalhar, né, todo mundo ficar sabendo do que tá acontecendo, né, principalmente ali do descaso ali da Alice, né, da mãe da Barry, que também pro fim a própria mãe, né, do Art, né, acaba indo ali até elas duas confrontar elas duas sobre o que tá acontecendo, né, ela fica bem chateada com tudo isso, e do meio pro fim ela rearranja ali pra que a Barry volte a morar ali, né, com a mãe dela. E eu achei bem peculiar nessa parte do episódio, porque eu até que gostei muito de ver a amizade delas aqui nesse episódio, né, você vê que cresceu bastante, né, eles estão... Parece que eles estão tentando focar muito mesmo, assim, na amizade delas duas, né? Eu achei legal, eu gostei bastante de ver isso aqui nesse episódio. Mas eu gostei bastante também, né? Por exemplo, que a gente tem uma cena que... Não sei se foi um easter egg, uma referência que acho que o Roberto, né, quis fazer, né? Que a Verônica pergunta pra Barry, né? Como foi que você aprendeu, né, a abrir fechaduras, né? Porque também pro fim elas meio que invadem o apartamento lá, uma coisa assim. E a Barry comenta, né, que eu aprendi com uma garota de uns livros chamada Tracy Drew. E foi uma referência aí, né, a Nancy Drew, né, que quem acompanha a série sabe que a Barry, né, ela menciona em Riverdale, né, que ela gosta bastante da Nancy Drew, né, que ela se inspira muito nela e tá nas investigações que ela fazia na Riverdale, que a gente estava acostumada a acompanhar. Então, eu prestei muita atenção nessa parte do episódio, então eu achei que com certeza foi, sim, um easter eggzinho aí que foi colocado, né, pra gente, né, que é telespectador e captar ali na hora. E aí chega no momento do episódio que elas duas estão falando sobre a relação delas ali com os pais delas, né, de como que elas são meio que largadas do talo, né, elas vivem ali sozinhas, né, a Barry comenta que ela se sente meio que abandonada ali pela família, né, a Verônica que o diga, né, e aí elas começam a conversar sobre alguns assuntos, né, envolve até coisa de romance, né, eu achei bem legal também, né, que o Kevin e o Clay, né, tem um momento que eles interagem ali com elas duas, eu achei bem interessante na relação da Barry com o Kevin, né, porque eles namoravam e depois eles terminaram, depois que, né, foi descoberto que o Kevin, na verdade, ele é gay, né, então eu achei bem legal isso, bem interessante mesmo a relação deles, uma relação, né, de ex que é saudável, que é tranquila. E aí, né, a Verônica e a Barry, elas tocam nesse assunto de namoro e tal, e começa a rolar toda uma coisa ali entre elas duas, que eu comecei a pensar em algumas questões, né, porque a Barry se questiona ali sobre a Verônica, sobre relacionamentos e tudo mais, e aí eles acabam chegando no assunto de que se ela já tinha se envolvido com meninas, né, pra descobrir como é que era e tudo mais. E eu comecei a pensar na possibilidade de talvez, eu não sei, né, se o Roberto vai fazer, né, de elas duas terem ali algum tipo de relacionamento, né, eu
ficou muito na minha cabeça isso, né? Será que vai existir algum tipo de envolvimento entre elas duas ali pra frente? Por mais que no próximo episódio, né, se você assistir a promo do próximo episódio, tem uma cena, se eu não me engano, da Verônica beijando o Art, né, mas eu não sei, eu acredito que possa ser alguma coisa que possa ser em decorrência, né, do que vai acontecer no próximo episódio, né, mas o que deu muito a entender aqui nesse episódio é que parece que tá seguindo por esse rumo, né, parece que eles querem seguir por esse rumo de talvez, né, criar um envolvimento, um relacionamento ali entre a Betty e a Verônica, né? Então, é o que tá dando a entender que vai ser o que vai ser desenvolvido nos próximos episódios, né? Eu não sei como que vai ser o desenrolar de tudo isso aí, mas seria interessante de ver, né? Já que é uma perspectiva totalmente diferente, né? Que você falando aqui dos anos, dessa ambientação, né? Dos anos 50 aqui da série, né? É claro que eu também comentei que eu tava achando muito estranho todo esse foco de namoro, assim, pra elas e só envolvendo os caras, então se eles fizessem uma coisa entre elas, seria bem interessante de ver, né? Então, eu tô bem curiosa, bem ligada nesse arco aí da Betty e da Verônica, né? E se eles cogitam aí, talvez, né, oficializar nos próximos episódios o envolvimento ali entre elas duas. Não tivemos mais de Shone, né, aqui nesse episódio, né? Infelizmente, eu fiquei esperando que ia ter, mas não teve, mas a gente teve todo um aglomerado, né, do arco, né, do Art e do Red, que também envolveu a Cheryl do meio pro fim, né, que a gente teve nas consequências ali do último episódio, né, que a gente sabia que teve o acidente ali dos meninos do time, né, e o Julian, ele ficou em coma, né, ficou bem mal, e isso acaba trazendo umas consequências ali pro Art e pro Red, e eu confesso que eu tô gostando bastante de ver também essa evolução da amizade deles ali. Eu tô gostando muito, muito mesmo da forma como está sendo colocada, né, aqui na sétima temporada, né, nessa realidade aí dos anos 50. E basicamente aqui nesse episódio a gente meio que viu muito dessa coisa de um apoiar o outro, né, cada um ali lidando com os seus dilemas, né, e basicamente envolve ali o time como um todo, porque do meio pro fim o time acaba, né, enfrentando ali os Styrians, né, que é aquele time rival ali da outra escola, que é de Stonewall Prep, né, que eu até cogitei que talvez o jogo fosse no próximo episódio, né, porque o episódio ia seguindo, já tava indo pro fim e o jogo não acontecia, então talvez esse jogo aí vai rolar no próximo episódio. Mas não aconteceu aqui nesse episódio mesmo, né? Mas a gente teve todas essas consequências envolvidas aí em torno disso, né? Que o prefeito, né? Que é o Sr. Blossom, o pai da Cheryl e do Julian, ele, né, tá bem em cima do time, né? Meio que pressionando o time ali pra usar ele de alguma forma pra alavancar a própria imagem dele, né? Também. E isso acaba trazendo consequências ali pro Red e pro Art, né? Porque o Red, por ele ser um forasteiro, né? Ele não é bem visto ali com bons olhos pelo Sr. Blossom. A gente sabe também que tem toda uma questão meio de preconceito envolvido nisso aí também. Claro que trazendo isso ali mais uma vez pros anos 50, né? Que a gente tá falando. E aí, né, do meio pro fim, né? O Art acaba virando ali o capitão ali do time, né? Só que ele meio que de contragosto, né? Porque ele sabe, né, ele reconhece que, na verdade, quem deveria seria, né, ali o Red. Ele, do meio pro fim, eles acabam meio que coagindo o prefeito, né, a aceitar as propostas dele, né, deixar que o Red seja o capitão do time pra jogar contra os Stonewall Preps, que senão, no caso contrário, não teria time nenhum. E aí, do meio pro fim, né, eles acabam levando aí esse plano adiante e eles se enfrentam ali com os Styrians. E aí, né, o Art, né, tem uma cena bem bonitinha, que ele dá o emblema de capitão do pai dele, né, pro Red, né, que o pai dele foi o antigo capitão do time, né, antes deles, então rola toda essa coisa entre eles, né, essa evolução da relação deles ali entre irmãos, né, que tá bem legal de ver, né, esse desenvolvimento deles dois. E o Art, né, teve uma coisa bem peculiar do Art também aqui nesse episódio, que o Art, né, além de estar tendo que lidar com todo esse problemão aí, né, que também envolve ele e o Red, a gente teve um lado, né, do Art sendo revelado aqui nesse episódio, né, que o Art, aparentemente, parece que ele tem talentos aí de escrita, né, de escritor, de poeta, que foram trazidos à tona aqui nesse episódio. E aí cai muito nisso dele tá meio que se sentindo dividido, né, entre permanecer ali no time e abandonar tudo, né, e ser escritor, né, a professora até incentiva ele para que ele invista mais nisso, né, para que ele consiga prosperar em cima disso, só que para isso talvez ele teria que desistir do time, né? E talvez isso até tava passando pela cabeça dele, mas aí surgiu todo esse problema ali com o Red e tal, e ele teve que permanecer no time pra dar apoio ali pro Red, né? Porque querendo ou não, corre o risco dele não conseguir sozinho, né? Não porque ele não fosse capaz, né? Mas porque os problemas pra ele
eram bem maiores, né, do que eles poderiam, né, conseguir lidar, né, se ele tivesse sozinho, né, sem ali o apoio do Art, né. Então o Art até fala no episódio que ele vai permanecer no time por algum tempo pra dar suporte ali pro Red, pra apoiar ele, pra estar ali do lado dele, mas que ele cogita assim, ele pensa assim, né, em seguir adiante nessa coisa de ser escritor e tudo mais. Então, né, eu até cogitei, né, que a gente sabe, né, a gente ficou sabendo, né, quem acompanha aí as notícias das redes sabe que a gente vai ter um episódio musical aqui dessa temporada, né? Como em todas as outras temporadas, né? E eu acredito, né? Me passa muito pela cabeça enquanto eu tava ali assistindo que talvez a gente vá ver alguma coisa aí desse lado, o escritor aí do Art nesse episódio musical, né? Eu acho que a coisa mais propício, né, que possa ser pra isso ser trazido aí mais à tona, né? Então talvez quando rolar esse musical aí, a gente vai ver mais desse lado, né, aí do Art. Agora, né, ver, né, o que mais que eles vão desenvolver em cima disso, né, da amizade, né, deles dois, né. Inclusive, eu achei bem esquisito, né, que acontece uma coisa ali no final do episódio, né, que eu não sei, né, porque passa muitas coisas na minha cabeça quando eu tô assistindo, né, mais que o narrador, né, que é o Jughead, ele fala que, né, lá fora uma tempestade caía, mas mal sabiam eles o que estava por vir, né, então, e ficou focando, né, no Art e no Red, né, e eu, por um momento eu cogitei que será que, sei lá, vai acontecer alguma coisa com eles, ou iria acontecer alguma coisa e não aconteceu, ou realmente vai acontecer, né, porque a gente tem, né, essa coisa do Sr. Blossom que ele ficou bem pistola com a ousadia dos meninos de querer desafiar ali a onipotência dele, então talvez tenha alguma consequência ainda aí em cima disso, ainda mais que ele tá aliado ali dos outros, né, dos carinhas lá do conselho estudantil, né, dos patriarcas, né, dos adultos mais velhos ali também que da escola que estão envolvidos e que estão ali de conluio ali com o Sr. Blossom, então talvez possa ter sido talvez alguma referência em relação a isso, ou ali aos outros eventos ali também que estão envolvidos aí nessa temporada. E ali, é claro, né, do arco da Betty, da Verônica, né, do Art, do Red, que a gente viu aqui nesse episódio, que foram bem legais a gente se acompanhar. A gente tem, é claro, né, mais aí dessa trama do Jughead, que eu tenho que admitir que de longe eu acho que é a trama que a gente tá, né, eu acho que é a trama que tá fazendo a gente querer acompanhar essa 7ª temporada, né? Porque é claro que a gente tinha que ter esse gostinho aí de mistério pra gente estar acompanhando. E aí a gente teve mais, né, em cima disso, né? Eu senti muito que eles ainda estão escondendo, né, muita coisa, não teve uma pista nova, ou talvez tenha tido, né, a gente não saiba, né, mas um desenvolvimento mais aprofundado em cima disso. Eu sinto que eles estão segurando, né, alguma coisa, alguma bomba que ainda vai, né, ser revelada aí mais pra frente. Mas a gente teve, né, claro, as consequências ali da Ethel, né, que a Ethel, pra quem não se lembra, ela matou, né, o suposto leiteiro, que era o talvez aí o possível assassino, né, que tenha matado os pais dela, o Sr. Rayberry, né, que tá aí por trás dessa onda de matanças aí misteriosas aí que tá acontecendo. E aí a Ethel, né, ela quase que ela voltava ali pras Irmãs da Serena Misericórdia, só que aí rola toda uma coisa de que ela quase que ia morar com a mãe do Art, só que ela voltou pra casa da Betty, né, depois que a Betty saiu e tal. E aí ela ficou por lá, ela não queria ficar por lá, mas, né, como ela é menor de idade, infelizmente ela teve que ficar lá, só que ela continuou aí com essa duplinha aí com o Jughead, né? E assim, eu fico pensando sobre esse assassino, né? Eu tenho quase certeza que muito provavelmente aquele cara que morreu não era o verdadeiro cara, porque eu acho que essa história com certeza tá longe de acabar. Eu acho que vai ter algum plot twist em cima disso, alguma história nova, alguma consequência. Então, muito provavelmente aquele cara não era o verdadeiro assassino, ou ele não estava trabalhando sozinho, ou ele era um bode expiatório e estava lá amando de alguém, alguém mandou ele fazer aquilo. Que inclusive, né, quando eles, a Ethel e o Jughead, eles pressionam ali o delegado que ele faça uma investigação sobre quem era aquele cara, e o delegado, né, faz um migué ali, ele dizendo ele que fez a tal investigação, e eles descobriram que esse cara é um andarilho que ficou obcecado ali com as histórias em quadrinhos que estão acontecendo, né, que são bem famosas ali na cidade, a contragosto ali dos maiorais da cidade de Riverdale, e que ele simplesmente teve um surto e resolveu achar que podia sair matando as pessoas por aí. O Jughead é claro, né, esperto como ele só, eu adorei a ironia que ele faz ali no episódio, né, que nossa, né, então um andarilho totalmente aleatório matou os pais da Ethel, depois matou o Sr. Rayberry e realmente essas coisas estão... É o que faz lógica, é o que faz sentido, né, gente? Realmente faz todo sentido agora, né? Tipo, claro que não, né? Claro que
tem alguma coisa aí por trás disso, não um cara aleatório não iria simplesmente sair matando as pessoas aí a esmo, né? Ele tinha alvos específicos, né? Ainda mais do que eu teorizei, né, no último episódio, de que quando a gente teve aquela cena, né, entre a Betty e o Art, né, que o cara supostamente estava lá atrás deles, né? A gente também teve essa conexão do Sr. Rayberry, que ele era casado com uma mulher negra, e eu até cogitei também a possibilidade dele estar atrás de casais, né, de alguma forma. Então, é claro que esse assassino, ele não é um andarilho, né, uma pessoa aleatória. Ele tinha, assim, alvos específicos, ele tinha, assim, ali algo em mente. Então é claro que essas mortes aí não são aleatórias. E aí o Jughead e a Ethel, eles decidem meio que continuar investigando, né, e indo atrás dessa história por conta própria, né? Eles queriam continuar, inclusive, escrevendo os quadrinhos, né, sobre esse leiteiro. E é claro que o senhorzinho lá do editor lá proibiu eles de fazerem isso, né, porque ele tá meio pressionado ali pelo conselho e tal, pelo próprio Sr. Blossom ali também. E aí do meio pro fim, né, a Ethel até, né, se confessa ali com o Jughead e fala que ela não vai desistir dessa história, né, que ela não vai deixar isso, né, ficar por isso mesmo, porque aparentemente o que dá a entender, né, que parece pra mim, pelo menos, que os maiorais ali de Riverdale, né, o próprio Sr. Blossom, aqueles carinhas lá da escola, talvez até o próprio delegado, né, mas eu não suspeito dele tanto assim. Mas, né, esses carinhas ali, os maiorais da cidade, parece que são eles que escondem alguma coisa, né. Eu sei que eu teorizei que eu suspeitava da Ethel, né, que ela esconde alguma coisa, que ela pode ter matado os próprios pais, porque depois ela matou o cara, né, tipo, como que ela fez isso, né, mas eu acho que talvez não vai ser o caso, né? Será que a gente tá suspeitando da pessoa errada? Talvez sejam eles quem estejam escondendo alguma coisa, né? Foi o que deu a entender, né, dessa vez aqui nesse episódio. Parece que eles querem a todo custo abafar esse caso aí, né, do leiteiro, né? Então, pra mim, nesse episódio aqui, isso ficou aí muito claro. E aí a Ethel não quer que essa história morra, e ela decide contar mais desse leiteiro, espalhar isso pela cidade ainda mais. Só que aí ela conversa com o Jughead de como fazer isso de uma forma meio sutil ali nas entrelinhas. Aí eles propõem lá para o editor, eles reescrevem a história, só que utilizando uma outra metáfora, que é ali com o carteiro, né? E aí ele acaba aprovando e acaba, né, decidindo publicar essa história. E se você for assistir a promo, né, ali do episódio 13, do próximo episódio, você vê que tem uma cena, né, um frame, que a Ethel, né, parece que ela tá distribuindo aí esses quadrinhos ali entre, né, os adolescentes, as pessoas ali de Riverdale. E aí eu fico pensando, né, com base, né, mais uma vez ali no final do episódio, né, que o Jughead narra aqui que eles mal podiam esperar, né, o que estava por vir, né, o que estava por acontecer, que isso aí muito provavelmente vai ter consequências aí desastrosas, né, pra eles. Porque muito provavelmente esses figurões aí não vão gostar nada disso, ainda mais se, ao que tudo indica, parece que eles têm algo a esconder, né, eles têm algo muito contra, né, essa coisa dos quadrinhos, né, eles falam em vários momentos nos últimos episódios que os quadrinhos são mal pra sociedade, para os jovens, né. Eu não acho que isso seja só uma maneira, né, do Roberto, de certa forma, fazer uma homenagem aos quadrinhos, no sentido de bater muito na tecla, de falar muito sobre quadrinhos nessa temporada, né, porque já que é a última temporada, né, então ele tá, né, fazendo essa homenagem aos quadrinhos de certa forma, né, claro que aqui nesse contexto da história, da trama, ele tá vilanizando, né, os quadrinhos, mas a partir da visão de pessoas conservadoras, né, então tá batendo muito nessa tecla. Então eu acho que talvez esses figurões aí, eles realmente têm algo a esconder, porque eles estão tentando a todo custo abafar aí essa história dos quadrinhos, né? Eles não querem que os jovens leiam os quadrinhos, só que a Ethel e o Jughead foram lá e publicaram a história mesmo assim, só que utilizando outra metáfora. E é o que dá a entender, eles vão distribuir isso aí pra cidade inteira, então vai ter algum tipo de consequência terrível. E talvez, quem saiba, né, se a minha teoria estiver correta, de que aquele cara não era o verdadeiro assassino, que ele não estava trabalhando sozinho, talvez, quem sabe, né, o verdadeiro assassino talvez apareça no próximo episódio, talvez ele mate outra pessoa, ou talvez a gente tenha uma nova pista e descubra que ele não era o verdadeiro cara, que na verdade era outro cara. Então, assim, tudo realmente pode acontecer aí nos próximos episódios. Então, assim, foi um episódio bacana, bem legal mesmo. Eu gostei muito de ver, principalmente a amizade ali do Art e do Red, né, que foi bem legal de ver aqui nesse episódio. Talvez um suposto, né, envolvimento ali entre a Betty e a Verônica, né, mas não sei, deu a entender, né, que teria alguma coisa aí nesse sentido, né, mas, né, não sabemos se realmente vai ser o caso.
mas principalmente essa trama aí do Jughead, da Ethel, que tá me deixando bem curiosa, porque até agora eu tô tentando juntar as pistas, mas parece que nada vem à tona, né? Eu ainda não consigo encontrar conexões pra tentar entender, né, quem que pode ser esse cara e o que ele quer com essas matanças, né? Porque até então ele só matou os pais da Ethel, né, o Sr. Rayberry, né, e foi atrás da própria Ethel em si. Pra matar ela, porque como ela era uma testemunha, né, então ele queria lhe dar uma eliminada nela. Então, o que os pais da Ethel e o Sr. Rayberry, né, têm em comum, né, para que eles possam ser possíveis vítimas deles? Ainda mais se você parar pra pensar como eu cogitei que ele apareceu ali provavelmente para pegar ali a Betty e o Art, né? Então, assim, essa história tá bem intrigante, tá bem interessante, realmente tá me deixando muito curiosa, muito pensativa sobre teorias aí do que pode ser, né? Então, nos resta aí aguardar o próximo episódio pra ver se vai ter aí mais revelações aí em cima disso. Então é isso, pessoal, vai ficando por aqui mais um review de Riverdale pra vocês, e se você gostou do vídeo, então curte o vídeo, já se inscreve aqui embaixo, já ativa o sininho pra não perder o próximo review de Riverdale, e eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau, tchau!